Se você tem um gato em casa, talvez seja melhor assistir esse vídeo com ele longe. O que vou contar aqui vai mudar a forma como você olha para ele, principalmente quando ele estiver te observando no silêncio da madrugada. Antes de continuar, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque essa história é real. Pelo menos é o que eu conto para mim mesmo todas as noites para tentar dormir. Tudo começou de forma discreta. Primeiro foi o Rumi, o gato da minha vizinha do lado, a Dona Fátima. Um siamês elegante com olhos azuis quase humanos que andava com aquela calma dos gatos que se acham donos do mundo. Ela dizia que ele sabia o horário de tudo, tomava sol às 9, fazia ronda pelo quintal às 10 e dormia sempre às 17. Um gato de hábitos, como ela gostava de repetir. Mas num dia qualquer, numa manhã comum, ele saiu e não voltou. Dona Fátima bateu em todas as portas da rua, colou cartazes, ofereceu recompensa. Passaram-se 3 dias. No 4º dia, ele apareceu de novo, exatamente às 9 da manhã, como se tivesse voltado ao ritmo de sempre. Só que ele não era o mesmo. Ele parecia o Rumi, mesmo pelo, mesma coleira, mesmo olhar. Mas ele não reconhecia ninguém, nem mesmo a Dona Fátima. E o que mais chamou a atenção, ele passou a evitar espelhos. Toda vez que via o próprio reflexo, virava o rosto como se estivesse vendo algo que o assustava ou que não queria reconhecer. Você já viu seu gato agir de forma estranha? Ficar parado, te observando por muito tempo? Se já aconteceu algo assim, comenta aqui. Eu quero saber se isso é mais comum do que parece. Nos dias seguintes, outros gatos começaram a desaparecer. Primeiro foi o do seu Anselmo, depois o da menina Clara, que chorava todas as noites. A gente tentou racionalizar. Gatos somem, é da natureza deles. Mas o padrão estava ali. Todos sumiam por 3 dias. E todos voltavam. Mudados. O da Clara, que era manhoso e vivia no colo dela, agora a evitava completamente. O do Anselmo passou a ficar parado no quintal, encarando o céu durante horas, como se esperasse algo cair de lá. E foi aí que eu comecei a observar o meu próprio gato, o Nino, com mais atenção. Nino sempre foi espertinho, um vira-lata preto, rabo torto, miado rouco. Apegado a mim, sempre dormia aos meus pés. Mas, naquela época, ele começou a ficar inquieto. Passava muito tempo na janela. À noite, miava olhando para a floresta que começava atrás da vila. Aquela floresta... Desde criança, ouvi histórias estranhas sobre aquele lugar. Diziam que a floresta era viva, que ela mexia com os sentidos, que pessoas se perdiam ali e voltavam dias depois sem lembrar o nome. Um velho conhecido meu, o Augusto, jurava que viu olhos de gente em uma árvore lá dentro. Na época, rimos. Hoje, não rio mais. Resolvi testar algo. Comprei um rastreador GPS de coleira, daquele simples. Coloquei no Nino e esperei ele sair para mais uma de suas rondas noturnas. Fiquei acompanhando o sinal pelo celular. E, como imaginei, ele foi direto para a trilha da floresta. O sinal foi até certo ponto e sumiu. Apagado, como se nunca tivesse existido. Fiquei acordado naquela noite esperando. Ele voltou por volta das 3 da manhã. Mas, Everton, ele não era um Nino. Era o mesmo corpo, mesmo pelo, mesmo a cicatriz na orelha. Mas ele me observava de um jeito diferente, sem piscar. Sem piscar. Durante aquela madrugada, me fiz de dormindo. Abri só um fio de olho e vi. Ele estava no batente da porta do quarto, parado, só me olhando, por quase 1 hora. Ali eu soube que aquele não era mais meu gato. Se você tá achando essa história absurda, eu entendo. Eu também acharia, se não tivesse vivido cada segundo dela. Mas se você tá aqui até agora, é porque algo em você também acredita que há coisas que a gente não consegue explicar.
Então aproveita esse momento e já se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque as próximas histórias vão te deixar ainda mais perturbado. Na manhã seguinte, fui até a floresta. Não levei o celular, nem lanterna, nem faca. Não sei o que me guiava naquele momento, mas era como se eu precisasse ver aquilo com meus próprios olhos, sem filtros, sem proteção. A trilha era mais escura do que eu lembrava. O tempo ali parecia lento. O vento fazia sons que mais pareciam vozes, e, no fundo da floresta, cheguei até uma clareira. Era ali que tudo estava acontecendo. No centro, pedras dispostas em círculo. No meio, gatos, vários, sentados, encarando o nada, ou talvez encarando algo que eu não conseguia ver. Eles se mexiam ao mesmo tempo, viravam o pescoço devagar, como se fossem controlados por um só pensamento. E então, olharam para mim. O que vi nos olhos deles não era de gato. Eram olhos conscientes, olhos que me analisavam, que reconheciam minha alma, minha presença, que sabiam por que eu estava ali. Eu recuei, dei 2 passos para trás e ouvi um estalo. Quando olhei para cima, havia um galho quebrado e algo pulou dele. Um gato, maior que os outros, branco, com olhos vermelhos. Ele não caiu no chão, ele desapareceu no ar. A clareira ficou vazia. Silêncio absoluto. Voltei para casa naquele dia com a sensação de que tinha ultrapassado um limite. E Nino ainda estava lá, me esperando, com os olhos semicerrados, como se dissesse: "Você viu. Agora, aguente." Passei a estudar. Fui atrás de relatos antigos, de jornais velhos da cidade. Encontrei um artigo de 1987 que falava de um surto de sumiço de gatos. Coincidência? Talvez. Mas os relatos batiam. 3 dias fora, comportamento alterado, olhos estranhos. Encontrei também um diário velho em uma biblioteca abandonada que mencionava um antigo culto felino. Um culto que acreditava que gatos eram canais de passagem entre mundos, que alguns, ao entrar em certos lugares sagrados, voltavam habitados por algo que não era deste mundo. Talvez aquela clareira fosse um desses lugares. Desde aquele dia, comecei a registrar tudo e notei um padrão. Todos os gatos que voltaram após a floresta passam por 3 fases. Observação silenciosa, ficam imóveis, observando os donos por longos períodos. Ajuste comportamental, mudam hábitos, dormem menos, comem em horários diferentes, se isolam. Reversão simbólica, imitam comportamentos humanos, tentam abrir portas, espelham atitudes. Um dos gatos da vila começou a mover o cursor do notebook da dona com a pata. Outra viu o gato empilhando moedas. Eles estavam aprendendo. Ou lembrando. Hoje, todas as noites, exatamente às 3 da manhã, o Nino se senta diante da porta da frente, esperando. Não sei o que ele espera. Talvez esteja aguardando alguém. Talvez esteja aguardando a minha vez. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo com a palavra código. Eles voltam diferentes. Assim eu vou saber quem realmente assistiu até o fim. E compartilha esse vídeo com alguém que tem gato. Talvez você salve alguém de entrar nessa floresta sem volta. A floresta ainda está lá. E o que eu vi foi só a superfície. Porque alguns moradores dizem que não são só os gatos que voltam diferentes. Alguns humanos também já entraram lá e não voltaram mais. Ou melhor, voltaram, mas não eram mais eles.